Fala pessoal, a gente vai começar em mais um vídeo aqui do nosso canal e o assunto de hoje a gente vai falar de algo que está preocupando muita gente, principalmente aí quem já sente isso de forma imediata, que é quem investe no mercado financeiro. A possível quebra descontrolada do mercado imobiliário chinês. Fechou? Então solta a vinheta aí que a gente já vai começar. Primeiro a gente tem que falar de quem é a Evergrande, que é aí a empresa do setor imobiliário chinês que está todo mundo falando e todo mundo com receio do desenrolar, né, de uma possível quebra que ela acenou aí para o mercado nos últimos dias. A Evergrande ela é um dos maiores players do mercado imobiliário chinês. Eles têm aí mais de 1 milhão de imóveis para serem entregues nos próximos meses e anos, né, e eles cresceram muito rápido conforme os últimos anos, com uma facilidade no acesso ao crédito, com juro bem baixo, e eles acabaram financiando esse crescimento, né, tomando crédito do mercado, tomando crédito de forma bem agressiva. Hoje a Evergrande ela tem aí mais de 300 bilhões de dólares somente em dívidas. Então isso acaba, né, por tornar ela uma das empresas aí mais endividadas que a gente tem no mercado mundial. E ela acenou aí para o mercado nos últimos dias da possibilidade de ela não conseguir honrar os pagamentos dos juros dessa dívida. Para vocês terem ideia, uma das parcelas que está para vencer essa semana, ela dá conta aí de 84 milhões de dólares. Somente pagamento de juros, tá? Então para vocês entenderem, né, para a gente entender o tamanho que é esse possível calote que a Evergrande tem comunicado e deixado claro que existe a possibilidade no mercado. Nesse vídeo a gente vai falar do desenrolar, né? Como o mercado está comparando a crise de 2008, o mercado americano, também no mercado imobiliário, um acesso facilitado ao mercado de imóveis, tomada de crédito para a população também. Então, existe essa comparação feita no mercado chinês e no mercado americano, tem algumas diferenças, mas tem algumas similaridades, tá bom? Em 2008, o Lehman Brothers, né, quem acompanha mais o mercado financeiro, passou em alguns filmes, né? Tem aquela foto icônica dos funcionários saindo do Lehman Brothers, do banco, né, com a placa, né, da Lehman Brothers. E o emblema da quebra de 2008 foi essa insolvência do Lehman, né? O governo americano, vendo vários acontecimentos em cadeia acontecendo no mercado imobiliário, né, títulos tidos como podres, né, na verdade se empacotavam títulos de qualidade muito ruim e não conseguiram dar mais vazão quando o mercado, a confiança acabou sendo ruída. O mercado americano correu para salvar algumas empresas e simplesmente lavou as mãos com o Lehman Brothers, achando que isso ia facilitar e o mercado ia aceitar. E o que a gente viu ali no decorrer é que isso acabou contaminando todo o mercado americano e também isso acabou exportando para outros países do mundo, né? Como no mercado chinês, a gente tem algo estrutural que mostra similaridade, o acesso ao crédito de forma facilitada. Na prévia ali de 2008, com esse aumento de tomada de crédito da população americana, o próprio Fed, né, ele acabou de forma até contrária no mercado, né, não autorizando pegar várias questões que confrontassem o cliente para tomada de crédito, como comprovação mais forte de renda, comprovação de liquidez, né? Então são várias camadas que a gente vê como brasileiro, né, que a gente tem que comprovar para o banco que a gente tem solidez para estar pagando esse empréstimo. E previamente, o mercado muito em alta, né, antes de 2008, o mercado ele acabou indo nesse veio, né, e emprestando muito dinheiro sem pedir muita comprovação, e quando chegou nesse final, no desencadear de 2008, o mercado ele estava simplesmente tomado por um monte de crédito podre no mercado, né, que não tinha como ser pago. E aí começa a ruir o mercado e a gente viu o que viu acontecer. Mercado chinês a mesma coisa, né? A gente viu esse aumento por crédito, várias empresas se financiando com crédito muito barato, o governo chinês possibilitando isso, né, com um juro muito baixo, crédito muito longo, e a gente vê, né, algumas empresas acabam se perdendo na tomada de crédito
E eu acho que isso pode estar na cabeça de uma grande maioria das pessoas que estão vendo. A gente vê várias reportagens naquelas cidades gigantescas na China, fantasmas. As empresas se financiando, erguendo vários prédios, vários conglomerados, né, de prédios e não conseguindo dar vazão para esse imóvel. Então, existem algumas similaridades e qual que é, né, o grande medo que pode vir a acontecer? O que está todo mundo olhando agora? Como em 2008, o pessoal não se preocupou estritamente com a quebra do Lehman, né, mas sim como a quebra do Lehman ia impactar uma cadeia. Né? A gente teve isso correndo tanto do setor bancário para o ramo de seguros, né? Então essa falta de entender para onde o mercado pode estar indo nos próximos anos simplesmente impacta todo mundo que quer emprestar dinheiro em troco de risco, né? Em troco de uma rentabilidade assumindo um risco. Então é isso que todo mundo está olhando hoje na Evergrande. Não é só o que a construtora talvez não consiga pagar nos juros e no principal dos empréstimos, mas como isso vai desencadear em cadeia para o mercado imobiliário como um todo. A gente tem que pensar que simplesmente está todo mundo muito endividado, com crédito até as tampas, precisando pagar, precisando dar vazão em imóveis, e como é que o sistema está se retroalimentando? Mais crédito. Claro que a gente sabe que é um sistema que em algum momento rui. Mas está todo mundo olhando, certo? Uma quebra do Evergrande. Será que não vai faltar liquidez, empréstimo? Será que não vai ser endurecido as linhas de créditos para o setor imobiliário? Será que uma quebra do Evergrande não vai acabar dificultando os negócios para outros mercados na China? A gente tem visto, né, isso acontecer. E a gente, como um país que depende muito do setor de commodities, a gente viu aí o minério de ferro caindo na casa de $200 para $100. Então a gente viu uma queda aí de mais de 50%, e isso começa também a impactar diversos países, né, que têm comércio com a China. Hoje a China é o nosso maior parceiro comercial. Então uma desaceleração, uma quebra generalizada de alguns setores chineses, com certeza impactam bastante um país como o nosso, que depende de uma economia, né, como a China, crescente, pujante, tá bom? Então o que a gente está olhando agora? A gente está olhando para três questões. A gente tem vencimentos muito curtos, que ela precisa estar pagando com valores muito altos de juros. A gente tem uma questão que está todo mundo aguardando, né, como que o governo chinês vai reagir a isso, né, que é uma questão muito importante. Será que vai ter algum subsídio do partido da China, né, para estar nacionalizando talvez um pedaço das empresas, estar resgatando essas empresas para evitar um colateral nos outros mercados, ou eles vão simplesmente lavar as mãos? Porque existe sim uma expectativa que isso possa estar acontecendo no mercado imobiliário, como também em outros mercados. Então acho que é uma dúvida que deve existir, certo? Se a gente resgata aqui, a gente não abre um precedente, com toda certeza tem essa preocupação, né? Então, está todo mundo olhando para esse aceno do governo chinês sobre os próximos passos de como ele vai atuar. E tem também uma possibilidade de alguma fusão, né? A Evergrande ela é um player gigante no mercado chinês, mas existem outros players também que são condizentes com o tamanho da Evergrande, e em algum momento pode haver uma injeção de dinheiro, de capital, para honrar esses pagamentos em alguma fusão ou em alguma aquisição dessas empresas da carteira da Evergrande. E aí, finalizando, né, os impactos que isso pode ter no Brasil, foi o que eu falei. A gente tem uma bolsa de valores, principalmente para a gente que está olhando, né, esse cenário na bolsa de valores. A bolsa de valores brasileira ela é muito concentrada em empresas de commodities, grandes exportadoras de commodities, e também o setor bancário, né? A gente viu a Vale simplesmente desabando aí da máxima que ela teve em março, então a gente tem que ficar atento aí nos próximos cenários, né? Porque a gente já está vendo várias coisas acontecendo por causa da pandemia, a parte logística, né, aumentando muito, encarecendo demais, o minério impactando essas empresas, com toda certeza deve trazer um impacto aí na Bolsa brasileira. Então as questões para o Brasil, né, a gente investe, como investidor, a gente tem que olhar um mercado de oportunidade, e não é uma oportunidade em um dia específico, né? Com toda certeza esse impacto do minério, esse impacto numa possível exportação que a gente tenha para o nosso maior parceiro, né, no comércio mundial, né, isso deve trazer em algum momento, a Bolsa já vem corrigindo bem,
né, mas deve trazer algum ruído e traga os patamares de preço para questões aí de preço importante. Então vale a gente ficar atento e estar seguindo a nossa estratégia. E aí quando a gente fala na questão de asset allocation, né, a gente entender os tamanhos que a gente vai dar para cada mercado, é momento de a gente estar fazendo, olhando esses rebalanceamentos com dinheiro novo, né? Com toda certeza isso vai desbalancear até a minha carteira, tem alguma exposição na China, tem alguma exposição em outros países que dependem muito de uma economia na China, mas faz parte do jogo, né? Bolsa de valores não é só alta. E a gente quando olha um mercado de longo prazo, a gente não está falando de um mês, a gente não está falando de um ano, a gente está falando de 5 anos para cima. Então esse ruído que acontece no curto prazo, ele acaba sendo benéfico, né, para a gente que está buscando boas oportunidades e olhando aí de médio e longo prazo. Fechou? Então vamos acompanhar aí o desenrolar desse cenário na China, vale ficar atento, mas não é para tirar a noite de sono, tá bom? Então me deixa aqui o teu comentário, se tu tem alguma posição no mercado chinês, né? Se tu entende que isso pode estar impactando aí a nossa economia também, não deixa de curtir o vídeo, porque ajuda a gente a estar produzindo mais conteúdo aqui para vocês. E também assina o nosso canal que vocês vão receber ali em primeira mão novos conteúdos. Tá bom, pessoal? Um abraço aí e até mais.